O trabalho que hoje nós temos, o projeto da Lapa do Santo, ele é uma continuação de um outro projeto do professor Walter Neves, né? Tanto eu quanto o professor André Strauss fomos alunos do professor Walter e ao final do projeto Origens, que é o grande projeto do Walter, nós decidimos assumir a continuação da escavação da Lapa do Santo. Isso aconteceu em 2011. E de lá para cá, o André e eu temos tocado esse trabalho. A Lapa do Santo é um sítio que nas suas profundidades mais fundas chega até 4,5 metros de sedimento. Quer dizer, imagina que você vai escavando até 4,5 metros para chegar na pedra, né? Aí nós estamos falando em torno de 10.000, 10.500 anos antes do presente. Até agora são as idades mais recuadas da Lapa do Santo. A região de Lagoa Santa, a princípio, tem datas mais antigas, em sítios como, por exemplo, Lapa Vermelha 4, né, de onde vem a famosa Luzia. Então nada impede que a gente consiga, quando a gente chegar com esses níveis, com essas áreas mais amplas de escavações dos níveis mais profundos, né, conseguir estudar melhor esses níveis mais profundos. Uma escavação arqueológica, na verdade, é uma pequena parte do trabalho. Esse material é curado aqui em São Paulo, aqui no nosso laboratório, e é nesse laboratório que vai começar todo um processo de limpeza desse material, de remontagem desse material, porque vocês vão ver que muitas vezes o material vem bastante fragmentado, e a partir daí começar os estudos. Seja o estudo para entender como esse indivíduo foi enterrado, se ele foi enterrado mais de uma vez ou não, se ele teve doenças ao longo da vida que deixaram marcas nos ossos. E ao mesmo tempo, o outro grande objetivo das escavações da Lapa do Santo é continuar aumentando o número de sepultamentos humanos, né, exumados da Lapa do Santo. Porque o estudo dos esqueletos humanos, né, o estudo arqueológico dos esqueletos humanos, tem uma potencialidade gigantesca de informação, né, de trazer informação para interpretar o passado humano. Indo desde aspectos francamente culturais dessas culturas, através do estudo, por exemplo, de seus rituais funerários, até questões comportamentais, vamos assim dizer, ou de padrões de atividade, através do estudo desses ossos, saber se eles estavam, por exemplo, andando muito, andando pouco, se eles tinham muita osteoartrose, pouca osteoartrose, então, padrões de atividade mesmo, até questões que a gente poderia chamar quase de uma arqueogenética, né, através de estudos, quer seja da morfologia craniana, estudos clássicos nessa área, quer seja, né, como a gente tem feito mais recentemente, através da extração do DNA desses ossos, para entender melhor, né, quando que foi que eles chegaram, quem que eram os ancestrais mais próximos dele, qual que era a relação desses grupos com os nativos na época da invasão europeia. Como qualquer trabalho arqueológico, por um lado a gente sempre parte com uma pergunta específica que a escavação dos sítios vão potencialmente permitir responder. Claro que no sítio arqueológico a gente nunca consegue ter certeza absoluta do que a gente vai achar. Então, conforme que você vai achando, você vai, como você falou, tendo uma atitude mais reativa, né? Por exemplo, em 2007 a gente encontrou o que hoje já está bastante conhecido, que foi o caso de decapitação mais antigo da América. Claro, ninguém imaginava que aquilo ali ia aparecer, não havia nenhum membro da equipe especializado nisso, e a partir dessa descoberta, né, do que a gente encontra, aí a gente orienta os nossos esforços para tentar interpretar aquilo da melhor maneira possível.